Boa noite a todos e todas. Meu nome é Lenerson Polonini, eu sou da Companhia Nova de Teatro. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos, essa ação da Companhia Nova de Teatro que tem o intuito de pensar sobre a criação artística nesses tempos, convidando a todos a elaborar, a refletir, a pensar estratégias e caminhos em meio a essa crise global. Nós somos um coletivo fundado e baseado aqui na cidade de São Paulo há 19 anos, com inúmeras realizações já feitas, né? Tanto aqui na cidade de São Paulo como no Rio de Janeiro e fora do país também, inúmeros projetos de intercâmbios, residências, apresentações em festivais. Somos um coletivo hoje com um repertório vasto, não é? É um coletivo formado por mim, por Karina Casuccelli, que é co-diretora do grupo, pela Rosa Freitas, que também está há mais de uma década conosco no grupo, com o Wilson Sukorski, músico experimental e grande colaborador do grupo, com os atores Alexandre Rodrigues, com os atores também de fora do país, hoje residentes em São Paulo, Vincent Guigui, da Guiné-Bissau, o Stan Doc, do Haiti, a Verônica Castro, que já está há mais de uma década conosco no grupo, técnicos incríveis. Eu também quero mencionar o Theo Ponciano, que é um grande videomaker, o Armando Lima, o Felipe Moraes, enfim, são vários atores, não é? O Rafael Schmidt, o Marcos Rosa também. Então, ou seja, é um grupo grande que também foi afetado por conta da Covid-19, né? Enfim, como vários outros coletivos, paramos as nossas atividades presencialmente, não é? Mas continuamos ainda trabalhando online, ensaiando e fazendo as nossas atividades. O Diálogos ele nasce justamente nesse lugar, não é? Nesse lugar onde a gente precisa pensar, onde a gente precisa refletir para elaborar as nossas estratégias, não é? Durante e no pós-crise, que eu acho que vai ser muito importante que a gente una todas as nossas forças para poder enfrentar isso de forma muito inteligente. Hoje, dando continuidade aqui ao Diálogos, nós essa semana faremos um panorama dos festivais de teatro em Portugal. Na semana passada foi um panorama dos principais festivais de teatro aqui no Brasil. Conversei com vários curadores importantes e hoje nós vamos falar aqui com Hugo Cruz. Hugo Cruz é um artivista, não é? É um homem das artes, enfim, uma atuação que vai para além do teatro, não é? Ele é o diretor do festival Mesh, é também... Olá, Hugo! Tudo bem? Tudo bem? Tudo Meia-noite bem. em Portugal. Meia-noite em Portugal, hora do sapatinho. Muito bem, muito bem. Estava aqui falando um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, que eu acho que ela vai ela ultrapassa as fronteiras do teatro, né? Ela vai para o campo social, não é? Ela vai também como agitador, como curador, como uma pessoa que pensa as artes, não é? Do seu tempo, não é? E, bom, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado. Eu acho que é um momento muito importante que a gente converse, que a gente troque, que a gente fale sobre as questões que estão nos afetando nesse momento, não é? Tem essa vantagem também que esse bate-papo ele vai ficar
registrado no IGTV, então é um documento histórico também desse momento. E, enfim, quero agradecer a sua presença, por ter aceitado. E já começo com duas perguntas. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, você contasse, dividisse um pouquinho aqui com a gente. E, na sequência, que você falasse um pouco como surgiu a ideia do Mesh. Ok, vamos lá. Então, primeiro, boa noite e muito obrigado pelo convite. É um gosto poder estar aqui para partilharmos estes momentos tão estranhos da nossa vida coletiva. Obviamente com diferenças, mas acima de tudo também com uma situação que, por um lado, nos apanhou muito de surpresa, mas por outro lado, eu acho que de alguma forma nós já pressentíamos que alguma coisa de grave estava para acontecer. E portanto já havia também uma insatisfação instalada de alguma forma, e eu acho que esta pandemia vem nos obrigar a tomar decisões mais efetivas, não é? Não tentando de todo romantizar esta história da quarentena, porque a quarentena efetivamente não tem sido para todos. Há realmente eu diria uma grande parte da população que continua a ter a sua vida como de antes, ou seja, os motoristas de ónibus continuam a trabalhar, os lixeiros continuam a trabalhar. Então, na verdade, quem de alguma forma é alvo de desigualdades sociais transversais enfrenta esta quarentena de uma maneira totalmente diferente de uma população mais privilegiada, não é? E, portanto, quando falamos destas coisas, eu acho que temos que ter sempre algum cuidado para relativizar, porque a realidade não está a ser de todo a mesma para todos nós. Como é que está o sotaque? O sotaque, para mim, está perfeito. Eu acho que... Não, é isso. Tá tudo bem. O problema é quando eu acelero muito, começo a falar muito rápido, às vezes a coisa fica mais difícil. Qualquer coisa... Eu estou entendendo tudo. Sinaliza, tá bom? Bom, tudo bem. Então, tu perguntaste-me como é que tinha surgido a ideia do mês, do nosso festival. A ideia... Não, primeiramente eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Ok, desculpa. Que é muito bonita, não é? E eu acho que é legal a gente deixar isso registrado aqui. E na sequência você fala como surgiu a ideia do Mesh. Muito bem. Então, a minha trajetória, ela teve sempre o teatro muito presente, né? Eu comecei a fazer teatro aos 11 anos, com uma obra, O Homem, a Besta e a Virtude, do Pirandello. Então foi assim um início bastante particular. Mas, na verdade, eu depois acabei por encaminhar-me um pouco por outros caminhos. Eu acabei por fazer psicologia, nomeadamente a psicologia comunitária. Depois dei um tempo também para me formar mais, então dediquei 2-3 anos da minha vida a viajar e a encontrar os mestres que para mim faziam muito sentido estar e aprender com eles, o Eugênio Barba, o Augusto Boal, aí no Centro de Teatro Oprimido no Rio de Janeiro, no Carlos Bosso, por exemplo. Ou seja, havia pessoas com quem eu queria fazer formação e que me faziam muito sentido. E também eu tive a sorte de participar, ainda enquanto adolescente, num grupo que era um grupo muito politizado. Então, nós também fomos muito incentivados pela nossa professora sempre a pensarmos muito sobre aquilo que nos rodeava, como é que nós trazíamos isso para a cena. O nosso pensamento crítico foi sempre muito estimulado. Todo o trabalho do simbólico, né, que eu acho que é o grande privilégio que nós temos quando trabalhamos com arte, é poder elaborar simbolicamente, né? E eu acho que essa é, inclusive, no momento de pandemia, a mais-valia que nós podemos ter enquanto artistas.
enquanto trabalhadores da área da cultura e das artes. Aí eu acabei por fazer universidade em psicologia, mas sempre o teatro, ou era no grupo do teatro da universidade, foi sempre muito essa presença. E rapidamente eu comecei a fazer trabalhos artísticos com as comunidades, ou seja, com pessoas que não eram profissionais das artes, e nomeadamente de comunidades mais desfavorecidas. Então eu trabalhei em prisões, trabalhei em alguns bairros sociais de periferia, aqui no Porto, muito também em algumas áreas rurais, com crianças e jovens em risco, então sempre foi uma coisa que me animou muito. E, obviamente, também com os meus companheiros profissionais de teatro, não é? Então, trabalhando e fazendo um pouco este trabalho por fases, digamos, não é? E há coisa mais ou menos de 4 anos eu parei é uma forma de expressão, abrandei, desacelerei, para então me dedicar ao meu doutorado, que é sobre criação artística e participação cívica e política. Exatamente, o meu estudo foi com 3 grupos aí do Brasil e 3 grupos portugueses, e depois numa fase mais avançada desse estudo eu dei um panorama maior de 20 grupos aqui de Portugal. Ou seja, este é o momento em que eu estou a escrever a tese, portanto tudo isto está muito fresco em mim. Não deixa de ser muito interessante que eu esteja a pensar o fazer teatral e a sua relação com a política no momento em que nós estamos a viver. E este momento de maior reflexão e de alguma estruturação, eu estou a senti-lo um pouco como uma preparação para o que vem a seguir, né? Acho que temos que estar muito fortes, muito preparados, vai ser muito difícil, e foi também um ponto de situação sobre os coletivos do qual eu fui fundador, que fiz parte, como a APEL, a Nómada, o Núcleo de Teatro Oprimido do Porto, e também uma reflexão profunda sobre o próprio Meixo, o Encontro Internacional de Arte e Comunidade. Então, preocupa-me muito neste momento. Eu acho que vocês já estão a sentir bem isso no Brasil, mas eu acho que nós vamos viver momentos muito duros no mundo, de forte populismo, de um autoritarismo muito baseado no medo das pessoas. As pessoas estão muito amedrontadas, seja pelo coronavírus, seja por não terem emprego, por não terem trabalho, pelas dificuldades sociais que todos vamos, uns mais que outros já sabemos, mas que vamos enfrentar. Então, estamos num momento em que qualquer governo neste momento pode pedir a uma população do seu país para voluntariamente se fechar em casa. E isto é muito assustador. Tem uma coisa quase de um teste que foi e que está sendo feito connosco até ao ponto de se entender como é que nós nos adaptamos, nomeadamente numa lógica capitalista de trabalhar a partir de casa, trabalhar de uma forma muito individualizada e trabalhar muito controlados por estas tecnologias, né? Neste momento nós estamos controlados sobre 24 sobre 24 horas. Então essa é a parte que me preocupa muito. A parte que me anima, que me inspira, é a possibilidade de nós termos desacelerado e de nós termos entendido que, de certa forma, o mundo podia parar. Então, toda a argumentação... Eu sei que no Brasil não está a ser tanto assim, não é? Vocês têm um presidente que incentiva que o país não pare, independente das mortes que estão a acontecer. Muito triste, inclusive. Mas, de uma forma geral, o que foi possível entender é que o argumento que utilizavam até agora com a gente de que o mundo não podia parar, que a economia não podia parar, que nós não podíamos parar de produzir, que não havia outra alternativa, que as mudanças climatéricas eram uma situação grave, mas que nós podíamos adiar mais para a frente este problema, a resolução deste problema, porque o mundo não podia parar. Vais viver de quê? Vais trabalhar em quê? Eu acho que este momento mostra que esse argumento é frágil, é mentiroso e que existem outras alternativas. Então, há um lado
que eu acho que nós vamos ter a possibilidade de criar mais juntos, vamos poder ter uma maior intimidade uns com os outros. O trabalho para massas e de massas vai estar ameaçado. E eu acho que esse é o nosso grande desafio enquanto artistas. Por outro lado, eu acho que nós também já temos um treino enquanto trabalhadores da cultura e das artes para viver na instabilidade, para viver algumas rupturas, para também criar em grupo, para gerir coletivo, ok? E então eu acho que essa nossa visão de artistas, esse nosso saber fazer de artistas, pode ser muito útil ao mundo neste momento. Saibamos nós canalizar as energias também de uma forma, e o nosso saber de uma forma adequada. Então, de uma forma, assim, sinteticamente, acho que é esse o percurso, não é? Então, relativamente ao mês, ele surgiu porque o nosso trabalho não era um trabalho que tinha muita entrada no circuito legitimado de arte. Exatamente porque muitas vezes era feito ou com não profissionais, ou até às vezes poderíamos trabalhar com profissionais, mas que ficavam sempre ali numa fronteira entre ser amador ou não. E depois, acima de tudo, porque há um enorme preconceito, e continua a haver um enorme preconceito, de quem produz arte, de quem tem acesso aos principais equipamentos culturais, são artistas legitimados e que tiveram acesso, por exemplo, a uma formação artística de nível superior. E isso é uma realidade profundamente de centro urbano e de centro urbano muito elitista, não é? Porque se nós pensarmos, mesmo com o ensino superior público e mesmo com a possibilidade que tivemos nas últimas décadas e no Brasil também, de um acesso de uma população mais desfavorecida ao estudo das artes, e ele ainda é muito difícil, porque o pobre não tem direito a ser artista. Porque a ideia do artista é, primeiro, que não trabalha, é um lugar ainda meio divino, meio de gênio, e que, portanto, é assim, uma criatura um pouco intocável, não é? E é muito triste que nós ainda temos que falar das coisas assim, mas nós temos que falar das coisas como elas são. Então, o circuito de arte legitimada é um circuito profundamente conectado com a arte erudita, com a arte da elite, que tem um preconceito enorme com a arte popular, que inclusive até chama de cultura popular. Não é? Porque a cultura pode ser de todo mundo, mas a arte não. Só pode ser de alguns. Então, exatamente por isso, nós entendemos, bom, se as estruturas culturais não nos programam, se os festivais não nos programam, nós vamos organizar o nosso festival e vamos criar o nosso circuito. E aprofundando a nossa rede, nomeadamente com companheiros de outros países, tornando o encontro aquilo que ele é hoje, uma referência internacional. E então criamos esta especificidade de um encontro, e eu tenho muitos espetáculos e muitos projetos de artes performativas, mas nós estamos abrindo pouco a pouco também às artes plásticas. Ele é um conceito muito de espaço público, de espaços não convencionais e de um cruzamento intenso de linguagens artísticas. Porque nós sentimos que é isso que o mundo hoje precisa. É de menos barreiras, é de menos gavetas, é de menos rótulos e é da capacidade real e profunda de escuta, de muita escuta, para depois falar. E isso não é assim tão fácil. Na narrativa é muito fácil, é super politicamente correto, todo mundo diz isso. Mas nós então pensamos, e daí o nome, mas pensamos mexer com as barreiras visíveis e invisíveis da cidade. Misturando pessoas, convidando para encontros improváveis, fazendo espetáculos que vão desde os lavadouros, onde se lava roupa desde há muitos anos, até um cemitério, até uma prisão, até um teatro nacional. Ou seja, o que é muito interessante no mês é que nós provocamos
as instituições culturais a estarem junto com uma associação de moradores de periferia. Então, esse diálogo é algo que nos interessa. É algo que nos interessa aprofundar. É algo que nos interessa tornar verdadeiro, essa construção coletiva, essa busca de como nós nos podemos relacionar de uma forma diferente. Então, este é muito o nosso conceito. Nós temos 5 edições, mas só fazemos de 2 em 2 anos, e isso foi uma escolha intencional, exatamente porque nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo para respirar, para dialogar com as comunidades locais, para entender o que é necessário para a cidade naquele momento, para os artistas terem tempo de produzir com as pessoas que não são profissionais e que têm a sua vida, têm outros trabalhos e dedicam de uma forma incrível e generosamente 2, 3, 4 horas por semana para ensaiar, né? Então, nós precisamos desses 2 anos para esse amadurecimento. Porque o confronto, porque o diálogo tem confronto. Não é paz e amor, não é só harmonia, ele tem muita cabeçada. Então nós temos, de alguma forma, e eu digo nós em Portugal principalmente, que temos muitos costumes muito brandos, muito cordiais, mas depois as feridas estão ali abertas e elas precisam de ser dialogadas para podermos avançar para outros patamares, não é? Então, durante esses 2 anos nós ficamos discutindo qual vai ser o tema do mês, organizamos os fóruns onde é discutida a programação, onde é escolhida a programação, os lugares onde os espetáculos vão ser implementados, o próprio design do festival é pensado de uma forma e realizado de uma forma colaborativa, a produção do festival é assumida por muitas das pessoas que fazem teatro há 14 anos, junto com o coletivo. Então, há gente que já se formou na própria concepção e no pensar e na evolução do que é o mês. Então, ele é um momento muito orgânico, não é? Os artistas ficam em casa das pessoas, muitas vezes, que estão colaborando na organização. Nós procuramos uma relação muito íntima. Mas, ao mesmo tempo, na última edição, nós recebemos 450 pessoas. Então, ao mesmo tempo, é uma loucura, não é? De 7 países diferentes. E aí nós também tivemos 70 ações numa semana a decorrer na cidade. Então, há um momento que é a própria cidade que está a fazer o mês. Nós já nem entendemos bem como é que ele está a acontecer. Ele ganha uma vida própria, maior de todos nós que estivemos a organizar e a pensar este encontro. E ele tem também uma dimensão mais reflexiva, de pensamento, com um encontro organizado em conjunto com 6 universidades, inclusive com algumas universidades brasileiras, que é também um momento muito importante para pararmos e pensarmos também sobre que práticas artísticas contemporâneas são estas que nós estamos a criar. E acho que para a introdução já está. Já me estendi. Essa introdução é maravilhosa, é uma aula de arte pública. Enfim, eu estou impressionado com a dimensão, né, do festival. Enfim, sempre, quando tomei conhecimento do MESH, do teu trabalho, sempre tive muita curiosidade, sempre nos inspirou muito, porque muitos dos nossos trabalhos que nós desenvolvemos com o grupo tem esse recorte, não é? No caso, o projeto que nós fizemos com 14 bolivianos em cena, o Caminhos Invisíveis, foi um prêmio que nós ganhamos na Itália, o prêmio Teresa Pomodoro, que é justamente para premiar essas práticas, não é? De teatro inclusivo, de teatro comunitário, o próprio Barulho d'Água, não é? Tem 2 atores, tem um haitiano e um outro ator da Guiné que está com a gente. O MESH sempre foi um lugar que nós olhamos como um lugar de diálogo e de inspiração, né? Não só para nós, como para várias companhias, mas estou colocando aqui uma reflexão pessoal, não é? Que mostra um pouco essa dimensão do festival, né? Como ele transborda, não é? Eu acho que
vai para além de Portugal, né? Ele consegue reverberar, ele consegue mexer em outras partes do mundo. Eu acho que essa é a grande sacada, não é, que vocês tiveram aí. Eu fiquei pensando aqui, né, Hugo, fiz até aqui uma série de questões, enfim, que eu quero te perguntar, mas eu fico muito curioso, por exemplo, com relação a essa questão da pandemia em Portugal, não é? Vocês, pelo jeito, já passaram, não é, pelo que nós estamos passando aqui no Brasil nesse momento, não é? E eu acho que, na medida do possível, estão se reestruturando para, enfim, para retomar as atividades, não é? Não sei qual é o período. Inclusive, eu gostaria de saber se há uma previsão de retomada das atividades artísticas em Portugal. E assim, como está sendo assim para vocês? E o que vocês teriam para dizer, por exemplo, para os brasileiros com relação a essa experiência? Como nós, artistas, poderíamos nos organizar nesse sentido, para esse enfrentamento? Essa é uma boa pergunta, porque, bom, realmente as coisas chegaram mais cedo, não é, à Europa e a Portugal do que o Brasil, não é? Eu lembro-me de há umas semanas atrás comentar muito com amigos meus brasileiros, por favor, levem a sério, a coisa é séria, então não vacilem, né? A quarentena, tentem mesmo levar a coisa seriamente, não estamos a brincar, né? E as coisas em Portugal têm algumas vantagens, né? Por ser um país periférico, portanto, aprendeu mais tarde a Portugal e nós tivemos um pouco mais de tempo para prepararmos para a chegada da pandemia e também bastante assustados com as imagens que nos chegavam, né? Onde a coisa foi realmente chocante, né? E, portanto, nós é muito curioso porque os portugueses começaram a cena antes do próprio governo pedir para acontecer a quarentena. Então, houve também uma consciência social muito forte e muito interessante, que eu acho que tem a ver com as nossas características enquanto povo. Somos bem ponderados, bem fechadões, e eu acho que isso tem alguns problemas que ainda vêm da nossa ditadura. Muito amedrontado, temos muito medo, né? Acho que também é uma coisa histórica de um povo periférico para sobreviver tem que ter medo, né? Porque senão porque somos muito poucos e estamos sempre lá no extremo da Europa. Mas tirando essas questões mais históricas, neste momento essa característica dos portugueses foi positiva, né? Porque permitiu realmente que a quarentena funcionasse. E isso permitiu que o Sistema Nacional de Saúde se preparasse para responder à situação. E eu tenho que sublinhar que é necessário de quanto o setor da saúde tem que ser um direito fundamental dos cidadãos. Eu acho que as pessoas que tinham dúvidas sobre o que é que nós necessitamos de Estado e estão sempre a pedir, essas vão estar com muito menos dúvidas neste momento. A mesma coisa com a educação, não é? A escola adaptou-se, apesar de tudo, rapidamente, não é? Com problemas, obviamente. Havia alunos que não tinham computadores, que foi preciso encontrar redes de solidariedade para fazer chegar esses equipamentos, mas tem feito uns filhos, não é? Que não é fácil você estar a trabalhar em teletrabalho e ao mesmo tempo ter o seu filho ao lado a ter uma aula, não é? E esse primeiro problema, por exemplo, dos computadores foi ultrapassado com a teleescola, ou seja, a escola pública ensiná-la aberto aulas dos vários níveis. Então foram sempre soluções.
E a área da cultura foi uma área que realmente parou, né? Foi provavelmente das primeiras áreas a pararem. Sim. Aqui com alguns problemas. Voltamos. Voltamos. Sim. Deixa eu ver Deu aqui. uma quebra. Estava a dizer Tá. que a área da cultura foi a primeira área a parar e vai ser a última a arrancar, não é? A reiniciar. Nós começamos o desconfinamento há mais ou menos 15 dias, portanto também vamos ver até que ponto é que este desconfinamento vai fazer aumentar os casos ou não. Estamos agora, no final desta semana, vamos começar a entender isso, mas para já os números têm-se mantido bastante estáveis e todos os dias os internamentos e as pessoas que estão em estado mais grave têm diminuído, mas é uma enorme interrogação. Relativamente à área da cultura, o que está previsto é uma reabertura das salas em setembro só, e também nós estamos também agora a entrar aqui na fase do calor do nosso verão, né? Estamos na primavera e está chegando aí o verão, também com restrições muito limitadas a eventos de espaço público, sendo praticamente desaconselhado qualquer tipo de evento dessa natureza. Portanto, nós ainda temos aqui uma série de meses até setembro de muita prudência em que a cultura é claramente muito prejudicada porque, obviamente, tem esta situação de juntar aglomerados de pessoas. O que não deixa de ser interessante é que, por exemplo, a praia, neste final de semana, tiveram 30 graus e a praia estava lá com a galera, não é? Devidamente distanciada, Cheia. mas estava cheia. A galera estava distante, mas eu próprio não resistia a dar um mergulho no mar e perceber que a vida continuava, não é? Então, o que eu acho que vai ser muito exigente, neste momento os artistas em Portugal estão a passar uma situação extremamente delicada, passando dificuldades muito graves, numa grande precariedade. O sistema de apoio às artes e à cultura em Portugal já é um sistema frágil. O Ministério da Cultura é um ministério frágil. É sempre o parente pobre do orçamento, né? O nosso orçamento para a cultura nem sequer chega a 1% do orçamento global do país. Então, numa situação como esta, esta é uma área que ainda fica mais fragilizada. E, portanto, o que está a acontecer é uma série de reivindicações dos artistas que têm, nomeadamente, se organizado num movimento que cruza uma série de outros movimentos, que é o chamado Presente e Futuro em Portugal. E isso tem sido uma força muito interessante, porque nos tem também obrigado entre nós a dialogar e a estruturar uma possibilidade de proposta para uma governação futura. Entretanto, continua-se à espera de uma saída de um apoio de emergência para estes artistas que estão numa situação mais delicada. Há algumas linhas de apoio mais imediato que vêm da Fundação Carlos Gulbenkian, da GDA, dos direitos dos artistas. Bom, a sociedade foi-se mobilizando, mas, acima de tudo, falta-nos uma política pública que possa, na verdade, reestruturar este setor. Eu acho que é, efetivamente, uma oportunidade muito relevante para que a área da cultura em Portugal se possa reestruturar, e eu espero que não se cumpra o erro que se fez muitas vezes, que é tentar imitar o modelo francês, que depois, obviamente, em Portugal nunca funciona porque nós não temos o orçamento francês. E, portanto, a lógica que é pensada nunca poderá ser a mesma. Portanto, acho que é um modelo que tem que ser criado com base nas nossas políticas culturais também, que pode ser inspirado numa série de outras políticas culturais, mas que, acima de tudo, deve tentar respeitar o que é a criação artística hoje e também contrariar uma criação artística muito acelerada e muito baseada nas leis do mercado, né? Vocês no Brasil não conhecem tão bem esta realidade
que é, por exemplo, nós estreamos um espetáculo e apresentamos aquele espetáculo 2, 3 vezes. E nunca mais se volta a apresentar o espetáculo. Portanto, nós temos um problema de ter que estar sempre a produzir, novo, estreia e novo espetáculo. Então, um artista em Portugal estreia 3, 4 espetáculos por ano. Não faz sentido nenhum. Não há depois uma circulação, não há uma circulação que até permita amadurecer o espetáculo, que permita uma outra relação com os públicos. Então, eu espero que esta desaceleração da quarentena nos obrigue a entender que, se calhar, a oferta cultural pode ser pensada de uma outra forma. Se calhar nós não precisamos que um teatro numa semana apresente 5 espetáculos diferentes. Se calhar isso não faz sentido absolutamente nenhum, e isso é seguir uma lógica profundamente capitalista, muito superficial, que nunca permite às pessoas que elas aprofundem as coisas. Então acho que está mesmo na altura de o pensarmos de outra maneira. Eu vi hoje acho que é uma matéria no The Guardian que fala sobre os teatros em Londres, né? Que as atividades realmente só devem voltar em 2021. Você acha que nesse sentido, particularmente assim, você acha que Portugal deve acompanhar esse ritmo ou Portugal deve retomar ali mais para o final do ano? Bom, eu acho que isto tem... se há momento em que nós não temos respostas certas para as coisas, eu acho que também os governantes e os políticos têm que ter essa humildade. Por isso é que é muito importante o diálogo constante com os cidadãos. É um momento que não vale a pena estar só a assustar as pessoas. Tem que se dialogar muito com o cidadão para, em conjunto, encontrarmos soluções. Porque a verdade é que são as comunidades locais que estão, nomeadamente no Brasil, por aquilo que eu tenho acompanhado, que estão a encontrar as soluções, a resolver os problemas. Em Portugal não tem sido necessariamente assim, porque o governo teve uma resposta relativamente rápida, ágil e interessante, mas houve muitas comunidades que, obviamente, foram elas próprias que se tiveram que organizar para responder à falta de máscaras, à falta de equipamento. Bom, é um nível completamente diferente, não quero estar a comparar, mas isso também aconteceu aqui. E, portanto, essa ativação dos cidadãos, de uma cidadania participa, não pode ser sempre só em momentos de grande aflição. Nós não podemos achar que o comunitário só funciona quando há dificuldades. As coisas não podem ser assim. Ou seja, essa lógica de funcionamento tem que ser apoiada sempre, porque é um modo de estar na vida. É um modo que nós temos que aprender a fazer diferente, não é? Ou seja, esse diálogo com os cidadãos vai ter que ser constante, nomeadamente para esta recuperação que é o trabalho cultural. Agora, o trabalho cultural não são apenas apresentar espetáculos. É muito mais que isso. Né? É dar aulas de teatro, é poder fazer uma leitura de um livro de uma biblioteca à varanda de pessoas idosas. Então, não são só os espetáculos que nós vamos apresentar dentro de um teatro. Isso é uma coisa, é uma parte do que estamos a falar. E também a solução virtual é uma parte da solução. Não é a solução para este problema. Eu acho que nós temos mesmo que ter a criatividade de encontrar outros dispositivos. Se o setor da saúde e o setor da educação tiveram a flexibilidade para em 2 meses, irem encontrar respostas para uma situação destas, porque é que nós, artistas, que somos especialistas em criar mundos que ainda não são possíveis, não somos capazes de dançar fora dos teatros, de fazer espetáculos de teatro fora dos teatros? Eu não estou a dizer no momento de pandemia em que o Brasil ainda está. Acho que vai ser preciso mais para as coisas estarem controladas. Mas no momento em que Portugal está a iniciar um desconfinamento, esperando mais umas semanas, eu pergunto, porque é que as instituições culturais não podem pensar a praça à sua frente como uma continuação do teatro? E tem que ficar a insistir num modelo que já era um modelo muito esgotado, que tinha muitas dificuldades de público.
e que tinha muitas dificuldades de dialogar com o público. E eu não estou a dizer que os espetáculos de sala devem acabar. Eu acho que há espaço para tudo. E vai continuar a haver. Eu estou otimista relativamente a isso. Mas temos uma possibilidade de criar em qualquer espaço da cidade. Eu tenho falado muito de uma ideia de como é que nós podemos recuperar, como é que nós podemos ter um artista a trabalhar em cada rua, como é que nós podemos ter um artista a trabalhar em cada bairro, seja na área da literatura, da música, da dança, do teatro, e isso ser um trabalho como é o trabalho do cara que está a vender água do coco ou do cara que está a servir na mesa do café. Porque é que nós temos que concentrar toda a gente que trabalha na cultura nas instituições culturais formais, rígidas, formatadas, com lógicas que já não nos servem? Porque é que nós não podemos fazer isso de outra forma? E a questão é que podemos. Está nas nossas mãos. E aí, quando a galera diz, mas é preciso políticas culturais para... A política cultural, muitas vezes, se os governos não estão a conseguir defini-las, os cidadãos vão mostrar pela sua prática que é possível ser feito de outra forma. Hoje eu estava numa reunião aqui de tarde, em Portugal, de um movimento, por causa de um apoio que saiu de 30 milhões de euros, que aparentemente parece que se tirou de um apoio de uns projetos para dar a outros. Portanto, é resolver um problema criando outro. E falava exatamente disso. Como é que nós podemos fazer o exercício de pegar em práticas que já existem micro e mostrar ao Ministério da Cultura, ao Governo, que é possível fazer a coisa desta forma. E não é sempre naquela lógica de estar a pedir esmola, nem de estar a exigir. A cultura é um bem essencial. Por favor, galera, a cultura é um bem essencial. Nós ainda estamos aí. Não, quer dizer, a Constituição Portuguesa, no artigo 73, diz que a cultura é um direito de todos os cidadãos. Então eu não vou estar a discutir uma coisa que está na Constituição, a não ser para dizer que a Constituição não está a ser cumprida. Então, quando nós pedimos a cultura tem que ser respeitada, nós estamos, parece, a vender um produto que é o produto que nós fabricamos, é uma lógica totalmente de sociedade, é uma lógica de revolução industrial ainda. Ou seja, parece que nós estamos a tentar vender um produto e fazer a marketing do produto. Não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de uma dimensão transversal à vida de qualquer ser humano. E por isso é que eu insisto tanto que, sendo cultura e arte conceitos diferentes e práticas diferentes, elas têm que ser apresentadas em conjunto, se queremos ter força e se quisermos que o cidadão comum entenda a necessidade que tem de cultura na sua vida, de arte na sua vida. Durante a quarentena, as pessoas viram filmes, as pessoas leram livros, as pessoas ouviram música. Não interessa se é música popular, se é música pimba, como nós chamamos em Portugal, ou brega no Brasil, ou se é música erudita. As pessoas escutaram música. Então as pessoas têm que entender que há um trabalho de um artista para que aquela música chegue lá à casa. Não é carregar só no celular e aquela música acontece. Então, é importante também nós, enquanto trabalhadores da cultura e das artes, temos esse movimento pedagógico de explicar que passamos 8, 9, 10 horas por dia a trabalhar, a ensaiar, para que chegue um filme a casa. Ok? Porque é como as crianças quando vão lá no mercado e vêm lá os bifes e acham que não associam aquilo à vaca, né? Ou então os ovos não vêm da galinha, os ovos vêm de uma caixa de ovos. Né? Então, o que acontece é que a cultura e os bens culturais tornaram-se num produto e chegam tipo supermercado. E as pessoas acedem a esse supermercado. Então, o que eu acho muito importante, a luta, ficar bem sublinhado, a luta não é entre cultura erudita e cultura popular. Ou não deveria ser. A luta é contra a cultura de massas, do meu ponto de vista.
Uhum. que é uma cultura que nos anestesia, que não nos estimula o pensamento crítico. Portanto, não vale a pena nós estarmos a encontrar o inimigo no lugar errado. Ok? Então, Uhum. é muito importante esta ideia hoje estar bem solidificada em nós, não é? Acho que é isso. Incrível, incrível, porque você falou aqui, eram três questões que eu tinha e você conseguiu resumir tudo nessa tua fala, nessa tua explanação, né? Falando dessa dimensão mais ampla, simbólica e de como isso também é importante, não é? Quer dizer, está na Constituição, por que a gente tem que falar sobre isso, não é? Se isso é um direito. É muito clara a tua fala nesse sentido, Hugo. Como nós temos aqui mais 15 minutos, eu queria tentar ainda abordar essa questão do festival, uma última pergunta sobre o festival, e queria também que você falasse sobre o livro, tá? No final, para a gente poder fechar. Sobre a questão do festival, vocês já estão. É possível prospectar algo, algum recorte curatorial para a próxima edição? E eu acho que eu ia falar sobre a importância, o sentido de se realizar um festival, mas você já respondeu isso logo no início, não é? O envolvimento, o transbordamento do Mesh na cidade e ver como, né, como o festival ele acontece por si só, como ele já está introjetado ali na cidade. Eu acho que já deu conta aqui dessa pergunta. É impressionante a força, né, e a importância que se tem um festival na cidade, né, que vai muito além do sentido de festa, não é? E do sentido de pertencimento. Ele mobiliza a cidade numa ação artística que conecta a todos, não é? Muito, muito importante isso. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Qual a... vocês já estão, assim, pensando a próxima edição? Qual seria o recorte? Uhum. Bom, nós já estávamos a pensar, como eu disse, nós funcionamos com 2 anos de antecedência, não é? Então, nós continuamos, obviamente, com as datas apontadas para final de setembro de 2021 e, portanto, estamos no nosso processo natural de discutir que tema é que vai ser abordado, que linhas pode ter, obviamente, a programação do Festival para 2021. Algumas coisas já estavam a ser levantadas e discutidas, também a falar de terceiros, entender. Nós tínhamos algumas ações previstas para este ano que, infelizmente, tiveram que ser canceladas, não foi canceladas, adiadas para o próximo ano. Mas, obviamente, que tudo isto que nós estamos a viver, nós queremos trazer para a próxima edição. Nós não vamos fingir que esta pandemia não aconteceu. Isso é absolutamente contraditório com a forma que nós temos de trabalhar. Então, estamos também bastante expectantes para entender como é que nós todos em conjunto, eu estou a ver aqui a Cristina é uma das pessoas que faz parte da organização, a Cristina Queiroz. Então, como é que nós todos vamos repensar e parece-me que, obviamente, vamos ter que repensar o modelo do mês pós esta pandemia. Isso, para mim, parece-me óbvio e claro. Ele vai ser totalmente diferente do que foi na última edição, em setembro de 2019. E acho que esse vai... Vamos se calhar de diálogo com os setores, vamos ter muitas dificuldades de financiamento, então tentarmos entender também qual é o nosso desejo. Esta é uma palavra que eu tenho com a qual me tenho procurado conectar muito durante estes últimos meses, né? De perguntar muito qual é que é realmente o meu desejo, qual é que é o desejo de cada um de nós. Mas assim perguntar várias vezes, para chegar bem àquele desejo filtrado, àquele que é realmente mais próximo de nós, da nossa essência. E percebendo a conexão do desejo com o que é a criação artística,
Eu acho que mais do que nunca essa sintonia é muito importante. Então é difícil para mim avançar algo que vai ser nós falarmos dos nossos desejos depois deste confinamento e de entendermos quais são os nossos desejos coletivos para a frente, o que é mais urgente nós fazermos, pensarmos com a cidade e convocarmos também a cidade para esse momento, não é? De reflexão, de ação, de vivência. O mês é um momento de muita celebração, mas é também um momento de muito questionamento. E é um momento muito intenso também, não é? Que nos desloca muito dos nossos lugares habituais. Então, acima de tudo, tentamos ter esses princípios, mas está tudo muito em aberto. Vamos ter que ser muito flexíveis, mas isso é uma coisa que nós estamos a ser e é arregaçar mangas e trabalhar. Chegaremos a bom porto. Eu vou ler aqui rapidinho os comentários e aí, na sequência, eu queria que você falasse sobre o livro Arte e Esperança, tá? Que você falasse um pouquinho, que é uma experiência potente. O Arnaldo Afonso, grande jornalista aqui de São Paulo, comentou aqui no Brasil os artistas estão sendo chamados de vagabundos pelas autoridades fascistas que estão no poder, não é? Eu tenho que concordar com ele, porque é um momento muito perigoso que nós estamos vivendo aqui. O Diogo Moura colocou aqui, é necessidade de alma. Sem cultura, seríamos vazios e doentes, né? A Rosa colocou aqui, muitas vezes nessas instituições, infelizmente, os cargos burocráticos estão muito distantes do fazer teatral, né? Não entendem a necessidade dos criadores, dos produtores, ou realmente ficam em gabinetes e se distanciam da realidade, né? Tinha um outro comentário aqui do José Roberto Jardim, deixa eu ver aqui, que ele tinha comentado aqui deixa eu colocar aqui, que é... aí a Cristina comentou, o Mexe Move a Cidade, nessa semana, é a loucura, o conhecimento e a aprendizagem real. A Cristina Queiroz, tua parceira aí de Mexe. Mexe junto também, que ótimo. Tinha aqui um comente do José Roberto Jardim que eu não achei, mas ele tinha falado de alguma coisa do sentido das nomenclaturas, não é? Quer dizer, não existe mais nomenclatura. Eu não lembro agora, mas estava aqui esse comente dele e sumiu. Não, ele sumiu aqui. Tinha um comentário dele aqui. Bom, fale para nós. Nós temos ainda mais 7 minutos e depois as considerações finais sobre o livro Arte e Esperança. A questão da nomenclatura tinha a ver com as questões da cultura erudita e cultura popular e cultura de massa, isso. Não sei o quê. Uma discussão que se tem muito. E eu estou totalmente de acordo. Eu adoraria que nós já não precisássemos dessas nomenclaturas. Mas é um bocadinho a mesma história de essa coisa do oprimido, essa palavra já não faz sentido, né? Pois, não faz sentido para alguns. Né? E, portanto, efetivamente, e de uma forma muito clara, e por isso é que eu digo que, nomeadamente, a cultura erudita e popular têm que dialogar, têm que se contaminar, têm que se aproximar, é nessa lógica. Infelizmente, os pontos de partida não são exatamente os mesmos. E eu gostaria que, pelo menos, os de chegada pudessem ser os mesmos. Ou não gostaria nada que fossem os mesmos. Gostaria que fossem diversos. Mas, acima de tudo, que as pessoas tivessem oportunidades para isso, né? E continuar a não ser de todo igual. No Brasil, muito mais, mas em Portugal, exatamente da mesma forma. Portanto, infelizmente, por muito que as palavras nos causem alguma urticária, infelizmente elas continuam a fazer imenso sentido e às vezes é mesmo importante chamar as coisas pelos nomes. E não é por acaso que ao longo da história muitas vezes se tentou
como na época do iluminismo, trazer uma lógica de arte como alguma coisa que salvava o homem e salvava o mundo, que hoje deve ser claramente discutida, desmontada e desconstruída e não replicada. Mas, bom, o livro, O Arte e Esperança, é um livro que foi editado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Ele está disponível na internet, no acesso gratuito. Qualquer pessoa pode descarregar. E, na verdade, ele faz uma síntese de uma série de projetos que têm acontecido apoiado por um programa chamado PARTIS, Práticas Artísticas para a Inclusão Social, e que ao longo dos últimos anos tem permitido, este apoio da Fundação, tem permitido o desenvolvimento de um conjunto de projetos artísticos por todo o país, extremamente interessantes e relevantes. E esse livro fala de 12 experiências concretas, de como estes trabalhos decorreram, com linguagens artísticas diversas. Tem trabalhos na área da dança, na área do teatro, na área da música, também na área da fotografia, e faz uma reflexão, acima de tudo, sobre o que é isto das práticas artísticas para a inclusão social, as práticas artísticas participativas, comunitárias. Eu acho que existem grandes equívocos, grandes instrumentalizações à volta deste trabalho muitas vezes. Ou seja, a participação, lá está, é uma daquelas palavras que já é interessante utilizar. Não é daquelas palavras que causam comichão. Passou a ser uma palavra da moda, porque foi uma palavra totalmente acoplada pelo sistema capitalista. Ou seja, nós vivemos numa tirania da participação e, portanto, as democracias há que vão sobreviver à custa da participação. Isso pode acontecer, mas para isso é importante que exista qualidade nessa participação e que os cidadãos sintam eficácia quando participam, quando se esforçam, muda alguma coisa, que esse trabalho de participação cívica e política tenha um impacto. Ora, como isso não acontece, a participação funciona como uma forma de instrumentalizar, de se dizer que se está a dar espaço às populações, às comunidades, para construírem o seu futuro e o seu presente, e, na realidade, não se está a fazer isso porque a proposta de participação já é, à partida, minada e manipulada. Ora, isso também acontece nos projetos artísticos. Portanto, quando as pessoas me dizem que os projetos artísticos salvam pessoas, eu fico doente, não é? Até costumo brincar, falando a sério, dizer não vai salvar ninguém, inclusive vai causar mais problemas para sobreviver, porque é uma área muito difícil para encontrar trabalho, não é? Então, eu acho que é muito importante questionar profundamente esta lógica de que a arte salva vidas, salva pessoas. Não, gente. A arte é uma dimensão da vida. Extremamente importante. Ok? Ela tem um domínio de trabalhar o simbólico que é uma mais-valia relativamente a outras dimensões da nossa vida. Que é uma potencialidade muito relevante, principalmente em determinados momentos, em determinadas situações. Mas não vamos colocar as coisas em lugares que não são atingíveis, ok? Eu acho que isso é muito importante, porque depois vende-se este tipo de trabalho como alguma coisa que vai acabar com a pobreza, que vai incluir as pessoas, e isso é profundamente paternalista e elitista. E já agora, as pessoas das comunidades pobres sabem o que é que querem criar. Não precisam que ninguém vá lá dizer o que é preciso ser criado e como é que a arte deve ser. Isso é uma perspectiva absolutamente colonizadora. E acho que é isso. Bom, nós estamos aqui chegando no final, uma pena. Hoje esse diálogo ele foi uma verdadeira aula pública sobre festivais, sobre arte, sobre comunidade, sobre políticas culturais, sobre o fazer artístico. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a sua presença, Hugo. Teve muita gente bacana aqui acompanhando. Isso vai ficar registrado, esse diálogo, no IGTV. E quero muito agradecer a sua participação.
Não, obrigado eu. Foi um prazer.